Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade e agora nós vamos falar sobre o teorema do trabalho e energia cinética, tá bom? A energia é um dos conceitos unificadores mais importantes da ciência, tá? Todos os problemas físicos envolvem energia. A gente escuta falar muito dessa palavra energia, né? Por exemplo, a gente usa energia química para aquecer nossos corpos, né? Usa energia elétrica para fazer funcionar as lâmpadas, os notebooks, né? Energia solar para desenvolver as florestas, as plantas, não é mesmo? A gente escuta até falar que alguns atletas ou até mesmo os estudantes muito cansados, né? Consomem barras energéticas e até mesmo bebidas energéticas, né? Para obter energia rapidamente, né? Quem nunca tomou um Red Bull, né, para poder ficar acordado estudando para uma prova, né? Mas o que é energia, né? O que vem a ser energia? O conceito de energia, ele se desenvolveu e ele sofreu alterações com o tempo. E não é fácil definir uma maneira geral, de uma forma geral, assim, o que seja energia, tá? Não é fácil definir a energia, né? Mas no que a gente está trabalhando agora, a gente pode definir energia como sendo uma medida da sua habilidade de realizar trabalho. Já que nós estamos falando de trabalho, a gente pode definir energia como sendo exatamente a medida de sua habilidade de realizar trabalho, tá bom? Bom, diferentes termos são usados para descrever energia associada a diferentes condições ou estados, tá? A gente tem a energia cinética, que está associada ao movimento dos corpos, né? Energia cinética, então, está associada ao movimento. E a gente tem a energia potencial. Energia potencial. Que é uma energia que está relacionada com a configuração do sistema, tá? Configuração do sistema. Configuração do sistema, como por exemplo a distância de separação entre dois corpos que se atraem mutuamente, tá? A gente tem também a energia térmica, que está associada ao movimento aleatório dos átomos. O movimento aleatório dos átomos, tá? Então, quando forças realizam trabalho sobre uma partícula, o resultado é uma variação da energia associada ao movimento da partícula, que é a energia cinética. Então, sempre que a gente tiver uma força realizando trabalho sobre uma partícula, a gente vai ter uma variação da energia associada ao movimento dessa partícula, tá? Então, para determinar a relação entre energia cinética e trabalho, nós vamos ver o que acontece se uma força resultante constante, tá? Se a gente tem uma força constante atua sobre uma partícula de massa m que se move ao longo do eixo x, tá? Então, se a gente tiver uma força constante que atua sobre uma partícula de massa m, que se move ao longo do eixo x, a gente vai ver como que se dá a relação da energia cinética com o trabalho, tá bom? Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, que a gente já conhece, a gente tem que força resultante, tá? Essa aqui é uma força resultante. A gente tem que força resultante na direção x vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x, certo? Se a força resultante é constante, a aceleração é constante, não é mesmo?
E nós podemos então relacionar o deslocamento com a rapidez inicial, né, que é a velocidade inicial, e a velocidade final também, usando a equação da cinemática, que é a equação de Torricelli. Qual que é a equação de Torricelli? V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração na direção do movimento, vezes a variação da posição, tá bom? Se a gente isolar a aceleração nessa equação que eu acabei de escrever, o que a gente tem? A gente tem que, então, isolando a aceleração, a gente fica com AX, que é igual a 1 sobre 2 vezes a variação a gente passa esse para o lado de cá, e a gente tem que V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado. Isso daqui está multiplicando 2 vezes o ΔX, está multiplicando o A, a gente passa dividindo. Então, a gente tem que o A vai ser igual a essa expressão, tá bom? Substituindo o A de x, a gente acabou de achar o A de x. Se a gente substituir esse A de x nessa fórmula da segunda lei de Newton, o que a gente tem? A gente tem que força resultante na direção x vai ser igual a massa vezes 1 sobre 2 ΔX, V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado, certo? Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por ΔX, eu posso fazer isso, não posso? Se eu fizer isso, eu não modifico a igualdade, certo? Então, eu vou multiplicar esse lado por ΔX e vou multiplicar esse lado por ΔX também, certo? Se eu faço isso, o que eu fico? Esse ΔX eu vou poder cortar com esse ΔX, certo? Então, eu vou ficar com força resultante na direção x vezes ΔX vai ser igual a meio vezes m, né? M, VF ao quadrado menos VI ao quadrado, certo? O termo F ΔX, dessa parte esquerda aqui da nossa equação, é o trabalho total realizado sobre a partícula. Lembra que a gente viu que o trabalho era igual a componente da força na direção do movimento vezes o deslocamento. Então, esse daqui é o trabalho, certo? Então, isso aqui é o trabalho total realizado sobre a partícula, porque a força é a força resultante, tá? Então, o trabalho total realizado sobre a partícula é igual a meio de m VF ao quadrado menos VI ao quadrado, tá? Essa quantidade aqui, esse é o trabalho. Essa quantidade aqui, ó, é meio de mv ao quadrado, pode ser v final ou v inicial. Se eu multiplicar aqui, eu fico com meio de mv final ao quadrado. Se eu multiplicar aqui, eu fico com menos meio de mv inicial ao quadrado. Essa quantidade é uma grandeza escalar que representa a energia associada ao movimento da partícula e é chamada energia cinética, tá? Então, a energia cinética é dada é igual que a gente representa pela letra K, tá bom? A energia cinética é geralmente representada pela letra K. É igual a meio de mv ao quadrado, tá? Então, se eu tiver um F aqui, se eu colocar um F, quer dizer que é a energia cinética final. Se eu colocar um I, é a energia cinética inicial, tá bom? Note que essa energia cinética depende somente da velocidade da partícula, certo? E da sua massa, né? Da massa e da velocidade, e não da direção do movimento, tá certo?
Além disso, a energia cinética nunca é negativa e é zero apenas quando a partícula está em repouso. Se ela está em repouso, a velocidade é zero, então a energia cinética também é zero, tá? A quantidade do lado direito dessa equação aqui de cima, que é exatamente isso aqui, é a variação da energia cinética da partícula. O que é a variação? É a quantidade final menos a quantidade inicial, certo? Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, eu fico com meio de m VF final ao quadrado menos a meio de m V inicial ao quadrado. Então, eu tenho que W total é igual a variação geralmente a gente representa pelo delta, certo? Variação da energia cinética dessa partícula, certo? Então, o trabalho total realizado sobre uma partícula é exatamente a variação da energia cinética, certo? Esse resultado é conhecido como o teorema trabalho-energia cinética, tá? Esse é o teorema do trabalho-energia cinética. Esse teorema, ele nos informa que quando esse W total é positivo, a energia cinética aumenta. Por quê? Porque a velocidade final, se a gente observar aqui, isso aqui é positivo e essa segunda parte é negativa. Se esse W for positivo, quer dizer que essa energia total aqui, a energia cinética final é maior que a energia cinética inicial, certo? O que significa que a partícula está se movendo mais rapidamente no final do deslocamento do que no início, certo? Quando o W total é negativo, a energia cinética diminui. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade inicial é maior do que a velocidade final, certo? E o trabalho total é igual a zero quando a energia cinética não varia, né? O que significa que a velocidade da partícula não varia, certo? Então, essa é a interpretação desse teorema trabalho-energia cinética, tá bom? Na sequência, eu vou fazer um exercício que é um exemplo para aplicar esse conceito de trabalho-energia cinética, tá bom?